Agora vamos então dar continuidade ao nosso estudo, ouvindo a Cícera. Vai sentar por quê? Vai sentar já? É o tamanho, né? Ricardão vai ficar mais feliz amanhã. Amanhã mais uma data festiva na vida do Ricardo Benalete. Nós saudamos o querido Ricardão, que amanhã completa 10 anos, não é? De casado. Tá vendo as mocinhas? Ah, esse Ricardo é um pedaço de pão. Já tem dona. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Cícera, agora diz pra gente qual é a pergunta que hoje nós vamos dar início ao estudo. A 651. 651 do Livro dos Espíritos. Você que está assistindo, pode abrir o Livro dos Espíritos nessa parte. Começamos na semana passada a lei de adoração. Vimos na semana que passou duas perguntas. Primeiro, aquilo que quis Kardec saber, no que consistia a adoração. E vimos que é uma forma de elevar o nosso pensamento na direção divina e nos aproximarmos de Deus. Esta é a maneira de fazermos o contato com a origem de onde nós viemos. Aí Kardec, curioso a respeito dessa ligação, pergunta: mas será a adoração necessidade ou isso foi ensinado? Será que as pessoas aprenderam? Não foi uma herança que nós trouxemos dos nossos antepassados, daqueles que nos criaram? Ou isso é um sentimento que nasce com a pessoa, que já vem com a pessoa, que mesmo que ninguém a ensine, ela vai sentir-se inclinada a ligar-se à divindade? E nós vimos na resposta, nem precisa colocar, tá bom, Andrezinho, isso foi da semana passada. Nós vimos na resposta que os espíritos consideram a adoração como um sentimento nascido com a pessoa, é próprio do espírito, e que a consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então nós observamos esta vinculação de um ser a uma força que ele não conhece, mas que pode garantir-lhe a saúde, a alimentação, pode prover a sua necessidade. E isso fez com que, desde quando os homens eram primitivos do ponto de vista cultural e civilizatório, eles já entendessem que há algo superior. O nome que eles dessem a essa coisa, essa força superior, não importa. Mas este sentimento de fragilidade já vem com o ser, não é alguma coisa que é aprendida com os seus antepassados. É claro que os antepassados ensinam, mas se você não tiver ninguém, se você não estiver ainda equacionada a questão pedagógica, a questão cultural da existência de uma força que tem o nome A, B ou C, os seres sempre desenvolveram esta ligação com o sobrenatural ou o além do visível, ao longo das civilizações e das culturas. Mesmo quando não se tinha notícia de se dar um nome específico a essa força. Tudo isso a gente viu na semana passada. E nós temos, o nosso querido Jefferson tem acelerado bastante a disponibilização dos estudos, dos nossos estudos de quarta-feira. Nós estamos na questão 651, mas se você quiser fazer esses estudos desde o princípio, nós temos já em nosso site do Mensagem Fraternal e do YouTube, do nosso canal no YouTube, nós temos todos os estudos do Livro dos Espíritos, desde o primeiro até o número 81. É isso, Ana Paula? 81? 81. O estudo é 91? Ah, ok. 91, que vai até a pergunta 209. Então, nós já temos um bom avanço. Até a pergunta 209, você já tem 91 estudos de 2 horas para ir acompanhando o Livro dos Espíritos. A Cícera nos explicou que a pergunta que hoje nós começaremos é a 651, e você vai vê-la na tela, a 651, o Andrezinho coloca para a gente ler. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Perguntou Kardec aos espíritos. Em alguma época, a nossa busca por civilizações antigas encontrou alguma
em que não se havia detectado nenhum sentimento de adoração? Ah, porque um pesquisador foi lá no deserto africano e encontrou um grupo civilizatório que não tinha nenhuma ligação com nada, com nenhuma força, com nenhuma reverência ao que não era visível. Kardec pergunta se há alguma civilização que não tenha, algum povo que esteja desprovido de todo o sentimento de adoração. Vamos perguntar aos que estão aqui se alguém conhece alguma informação dessa. Faz de conta que vocês são os espíritos superiores. Vocês estão aqui sentados. Vocês já ouviram falar de alguma civilização, algum povo que nunca tivesse, como povo, hein? Não é como pessoa, como povo, nenhuma ligação com o desconhecido ou com uma força que eles denominassem de qualquer jeito? Alguém não conhece, ou alguém conhece algum povo nessas condições? Levanta a mão. Nunca ouviram falar de nenhum povo que não tivesse uma ligação direta ou indireta com o desconhecido, não é mesmo? Vamos ver o que os espíritos responderam logo na sequência. O Andrezinho vai colocar na tela a resposta que os espíritos nos deram. E aí está. Não. Nunca houve. Por quê? Não há, jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Todos. E olha, vamos entender aqui uma outra questão interessante. A maneira pela qual esses povos se relacionavam com o desconhecido não é necessariamente a mesma que a gente hoje tem. Reverência, vai à igreja, vai ao templo, se submete, coloca coisa na cabeça, usa roupas especiais. Estas coisas que hoje nós fazemos é uma maneira que nós encontramos de nos relacionarmos com o desconhecido ou não visível. Mas nós encontramos sim, antigamente, povos que não tinham uma relação com Deus, com o Deus que eles acreditavam, com as forças que eles acreditavam, pacífica. Pacífica. Vamos aos incas, aos astecas. Cada dia que passa e se estuda mais a cultura deles, mas os pesquisadores se espantam com certas práticas que demonstram até uma agressão, uma violência contra as pessoas em sacrifícios. Sacrifícios sanguíneos, sacrifícios de sangue, com a finalidade de, em uma maneira de reverência, enviar aquela alma como um presente a uma força superior para conseguir vencer ou uma seca, ou para superar uma doença, uma epidemia. E isso é algo que se encontra até hoje nos desenhos, nas inscrições, na tradição que se conseguiu resgatar destes povos. Veja só que interessante. Portanto, Andrezinho, põe aqui para mim, por favor. Vocês veem aí, não há, jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Agora, às vezes eles estão usando essa compreensão para pedir coisas, para pedir favores, para conseguir o apoio dessa força para vencer numa guerra o seu adversário. Fazem sacrifícios de bens materiais ou sacrifícios humanos, até para conseguir. Ai, mas estes povos não eram ateus, mas melhor que fosse, porque eles eram muito ruins. Não, é a maneira como eles acreditavam. Não eram assim porque eles já tivessem uma compreensão do sublime. Eles tinham o quê? Um amigo poderoso, uma coisa forte, que eles precisavam como aliados numa guerra contra alguém que o queria destruir. Então eles iam tentar obter um apoio, uma participação efetiva dessa força a beneficiá-los contra o adversário. É famoso o sonho de Constantino,
quando ele, jovem ainda, está lutando para impor-se, depois da morte de um imperador romano, como seu sucessor. Mas há um adversário poderoso que também pleiteia o cargo para si, que se chama Maxêncio, e que está vindo para combater o jovem de 20 e poucos anos, que lidera o exército que está localizado em Roma. E eles estão então acampados, cada um do lado do Tibre, do rio, que corta Roma. E nesta noite, Constantino, na sua tenda, entre as preocupações do dia seguinte, tem um sonho. E neste sonho, ele vê uma luz que aparece em forma de cruz no céu, e em volta, escrito em latim, a frase: com este signo vencerás, com este sinal vencerás. Ele não era católico, não era cristão, católico ainda não existia, ele não era cristão. A mãe tinha inclinações cristãs, era devota dos ensinamentos de Jesus, mas ele não. Mas ele acordou com aquilo tão intensamente gravado, que ao sair da sua barraca, ele vê o seu exército também meio agitado, porque muitos soldados naquela noite tinham visto no céu uma luz em forma de cruz. Não foi só ele. Então o que ele faz? Ele ordena que antes de amanhecer, todos os escudos e todos os estandartes do seu exército estejam pintados com a cruz, com qualquer tipo de tinta, que desenhe a cruz. Ele não imaginava o que isso significaria. Ele apenas se lembrava da frase: com este sinal vencerás. Como ele também viu isso confirmado pelos outros, que também não sabiam do sonho que ele havia tido, ele falou assim: não, eu tenho que respeitar isso tem que significar alguma coisa. Quando amanhece o dia e os dois exércitos estão prontos para a batalha, o que acontece? O exército de Maxêncio, que era composto de soldados, pessoas, centuriões, pessoas do povo, eles se alinham para combater o exército de Constantino. Mas o que acontece é que, quando os soldados de Maxêncio, que sem que Maxêncio soubesse, já eram cristãos, porque é entre o povo que o cristianismo mais se espalhou, muitos soldados frequentavam catacumbas, frequentavam os conhecimentos cristãos, eram membros de grupos que conheciam os ensinamentos de Jesus. Então eles estão ao lado de um general que vai lutar contra um outro, cujo estandarte tem a cruz que eles defendem também. Então vocês imaginam a debandada de soldados que abandona Maxêncio e se recusa a combater o exército que carrega nos seus escudos e nos seus estandartes a cruz que eles acreditam. E ao contrário, eles se bandeiam para o lado de Constantino. Eles eram soldados, mas no íntimo eram cristãos soldados. E o sonho deles era ver o cristianismo que eles acreditavam beneficiando as pessoas. Então, quando eles veem que o general, o comandante do outro exército, reconhece o símbolo cristão e coloca nas suas armas, não, é esse que eu tenho que lutar para defender. Não posso atacá-los. Os que ficam fiéis a Maxêncio, esses que não tinham nenhuma ligação com essas forças espirituais, eles já se sentem enfraquecidos com a debandada. E quando percebem que a superioridade de Constantino é brutal, o próprio exército de Maxêncio, vendo que eles vão ser derrotados, eles se incumbem de dar um jeito
de fazer o Maxêncio perder essa batalha, inclusive jogando o próprio general no rio, matando-o afogado, segundo conta a maior parte da tradição. E então, este signo que o Andrezinho colocou, vocês veem embaixo a frase latina, in hoc signo vinces. Com este signo, com este sinal, vencerás. Isto, é claro, foi elaborado depois, né? E se você vê em cima, aquele P com aquele X é o símbolo do Christus. Esse símbolo X com o P é a maneira pela qual se escrevia o nome do Senhor, Christos. Agora, existem outras representações, não, essa já é uma representação elaborada, mas não foi isso que o Constantino encontrou de manhã para botar no... Não, vamos lá, chama um designer aí que a gente vai mandar os ferreiros prepararem um lugar bem bonito, assim, um símbolo maravilhoso desse. Não, com barro, com sangue de bicho, pega aí, risca lá, cruz em tudo quanto é lugar que vocês puderem. Esse sinal mostrava que eles estavam defendendo, não só Roma, eles estavam defendendo o Cristo. E isso veio de uma ligação de um cara que não era religioso com uma força invisível, que por fim demonstrou-se superior, não necessariamente por causa da batalha, mas por causa de tudo aquilo que ela atraiu de lutadores do oponente para si, e com isto desbalanceou o conflito e venceu. Esse é o sinal que você vai vencer. Não é a espada nem quantos você vai matar. É o que depois se pôde notar que aconteceu. Tudo bem, já deixamos aqui essa... Volta um pouquinho, Ana Paula. Isso, aí, o cristograma. Não, Ana Paula. Isso. O cristograma, essa expressão X e P, esse labarum em latim diz ser o tipo de monograma criado pelo imperador Constantino, que sonhou com este emblema, formado com as letras gregas X e P, que seria o Christo ou o Christó. São as duas primeiras letras iniciais de uma palavra grega, Christos, que em português significa Cristo. O imperador ordenou que pusessem nos seus escudos do seu exército e, coincidentemente, naquele mesmo dia, lutaram e venceram a batalha contra as tropas do seu inimigo em 302, fora de Roma. Bem, obrigado, Ana Paula. Tudo bem, nem precisa pôr aí, tá, Andrezinho? Já? Então põe aí. Aí, isso daí. Esse é o símbolo que depois foi uma forma de referência ao Cristo, né? Ao Senhor. Ok. Alguém tem alguma dúvida em relação a este tema? Alguma pergunta específica sobre o que nós acabamos de comentar aqui? Então, os Espíritos nos afirmam que não houve nunca povos ateus. Você pode ir para qualquer lado, você vai encontrar dos indígenas, dos primitivos, não dos primatas, né? Dos seres mais primitivos, eles já visualizavam maneiras de ritualísticas de fazer sepultamentos, que nas cavernas, os seres que estavam lá dando início, neandertais, ou homens de Cro-Magnon, ou coisas do tipo, já faziam. Não havia ainda nem Jesus, nem Cristo, nem ninguém. Havia apenas a vida humana em desenvolvimento embrionário. Agora nós vamos para a questão 652. Depois que ele então vê que os Espíritos dizem que não há povos ateus, a 652 o Andrezinho vai colocar para a gente. Kardec pergunta aos Espíritos: pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Lei natural.
que é a lei natural? Hein? Nós aprendemos isso faz pouco tempo. Vamos lá? Ô Alexandre, o que é a lei natural? Lei natural, nós vimos no capítulo anterior. A lei natural é a primeira. Qual a primeira? A que dá origem a tudo. A lei natural é a que dá origem a tudo. Isso, que vem de Deus. Tem alguma coisa que não vem de Deus? Tem o que vem dos homens. O que vem dos homens. Mas o que vem dos homens, os homens vêm de Deus. É claro que as leis humanas são leis que os homens criam desta forma, mas falando sobre a lei natural, como Kardec quer saber, ao que ele se refere quando ele pergunta isso? Essa lei de adoração é uma lei natural? O que ele quer dizer com isso? Como tendo a sua origem, a adoração, a originária, na lei natural? Vamos voltar, virem umas folhas para trás aí, gente. 614. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é feliz, ou ele não é infeliz, a não ser quando se afasta dessa lei. Aí está a resposta da questão 614 na tela. O que é a lei natural? Kardec está usando essa mesma lei na pergunta agora, na lei de adoração. Pode-se considerar a lei de adoração como tendo sua origem na lei natural? A lei de adoração é também uma lei que mostra ao homem o que ele deve fazer e o que ele deve evitar? A adoração é uma forma disto? Vamos pensar sobre. Vocês acham que podemos considerar essa adoração como uma lei natural, uma vez que todos os povos, de uma forma ou de outra, a fazem? O que vocês acham? Hein, Kátia? Ela é inata ao ser humano, então ela está escrita na consciência de Deus, na alma. E a partir do momento que a gente encarna, sim. Na medida que a gente encarna, sim. E quando a gente não está encarnado? Também sim. Ah, ok. Faz parte do ser criado pelo Criador em qualquer uma das suas condições. E é mais, inclusive, mais marcante quando a gente está fora da carne do que quando a gente está no corpo, não é? Porque fora da carne, você não tem todas as ilusões que a matéria promove, que o cérebro, às vezes, não é capaz de amadurecer o pensamento um pouco mais profundo. Quando nós estamos do outro lado, é mais fácil de estarmos em contato com essa realidade da existência de uma lei cósmica que a todos governa. E a lei de adoração, uma vez que está vinculando a criatura ao Criador, não havendo exceção, não havendo povos que nunca tenham tido um contato assim, povos ateus, vamos dizer, Kardec então pergunta, então quer dizer que isso valendo para todo mundo é uma lei natural, a lei de adoração? Poderíamos dizer que quem acha que sim, levanta a mão. Hein? Tá faltando mão por aí. Ok. Tem alguns que estão com o desodorante vencido e não querem levantar a mão, mas tudo bem. Vamos ver a resposta à questão 652. A pergunta, Andrezinho, põe primeiro, por favor. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? É da natureza divina que os seres criados por Deus estejam vinculados a Ele através de alguma forma de reverência? É da natureza? Vamos ver a resposta. Ela está na lei natural. Ela está, visto que é o resultado de um sentimento do próprio homem. Um sentimento inato, já vem com ele. Por isso, ela se encontra em todos os povos,
ainda que sob formas diferentes. Poderíamos dizer que uma das demonstrações dessa lei de adoração é a sentença de condenação, a decapitação que se impunha a uma jovem, a uma virgem, para que o seu sangue escorresse sobre as pedras dos templos incas e isso atraísse a bondade ou a benevolência das forças superiores? Poderemos dizer isso, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por quê? Vocês não estão reverenciando uma força superior, invisível? Estão ou não? Qual é a diferença de um cara que faz isso para imaginar que existe essa necessidade, na falta de valores filosóficos mais profundos, daquele que leva uma doação de uma cesta básica na igreja, para ver se ele consegue um benefício, porque fez uma promessa? Qual é a diferença? Só porque não derramou sangue? Só porque não tirou a vida de um outro ser? Aqueles que estavam nessas condições aprenderam a reverenciar essas forças dessa maneira. Moisés, quando desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e encontra o seu povo adorando um bezerro de ouro que eles fizeram, condena muitos à morte. Quer dizer, ele pode matar, mas o Inca, o Azteca, que faz um sacrifício para livrar o resto do povo, porque eles acreditam assim, que se uma virgem morre em holocausto, aplaca-se a ira de Deus. Essa é uma reverência a um ser superior. Está equivocada hoje na nossa maneira de comparar nossos valores com os deles, mas no tempo deles, esse era o modo que eles acreditavam. E eventualmente acreditavam nisso porque em alguma vez fizeram isso e deu certo. Em algumas circunstâncias análogas, semelhantes, quando sacrificaram vidas humanas, talvez nem por esse motivo, não é? Mas coincidiu de parar de chover, ou de começar a chover, ou de diminuir a desgraça da doença que estava dizimando as pessoas. E então eles falam, olha, ele aceitou a nossa oferenda. Ele aceitou. Ai, que bom. Então eles já sabiam que havia alguém ou uma força que quando era agradada, favorecia quem fazia essa oferta. É a mesma coisa que a gente faz hoje, só que é com carne, com arroz, feijão, que a gente leva. Quantas pessoas fazem negócios, dão golpes, ficam milionários, e aí falam assim, não, eu vou dar um pedacinho aqui, eu vou levar lá na comunidade, eu vou levar na igreja, porque Deus me deu a sorte, e eu quero devolver alguma coisa, e quero me precaver para próximo ano continuar dando golpe e dando certo. Quem sabe essas pessoas não estão matando muito mais do que uma única virgem em cima de uma laje de pedra. Lá era uma única pessoa. Mas quem desvia dinheiro e depois oferece uma migalha para Deus, está às vezes matando centenas de velhos, centenas de cancerosos, centenas de pessoas que estão doentes em hospitais e não tem remédio, não tem médico, não tem nada. Isso não é, então, um problema? Se nós entendermos que a ligação mental de cada povo em relação a seus deuses, ou as suas forças invisíveis, está caracterizada pela capacidade de entendimento, e não por aquilo que a gente acha que deve ser, nós vamos entender que mesmo um sacrifício humano é uma forma de reverência. Alguma coisa superior. Porque você não estaria entregando uma vida se você não estivesse esperando que essa força te defendesse. Você tem um problema na prefeitura. Tem que conseguir, sei lá, uma assinatura, uma autorização, que depende de apoio.
que você vai fazer? Você vai lá no jornaleiro e fala, escuta, eu vou te dar uns 50 mangos aí, você vai lá na prefeitura e vê se resolve o meu problema? Mas o cara, o que ele é? Ele é vereador, ele tem uma banca, mas ele é vereador, ele é pai do vereador, ele é tio... Não, não é nada. Ele é cidadão, que nem eu. Não, então não adianta você dar dinheiro para esse cara, ele não tem nada que fazer lá dentro, não conhece ninguém. É, né? Para quem que você vai procurar? Seja corromper ou seja solicitar algum favor? Para quem está ligado àquilo que vai resolver o seu problema. Portanto, alguém que tenha acima de você o poder de fazer isso. Para um Zé Mané qualquer, não adianta você entregar nada, nem fazer nenhum pedido, se ele não tem nem acesso, ele não sabe nem onde é a prefeitura. Fala, vou rezar, tá bom? Vou rezar para Deus resolver. Não, rezar eu já rezo e é mais barato, porque eu não preciso te dar nada. Eu quero que você vá lá e resolva. Mas eu não sei nem onde é a prefeitura, nem conheço isso, não tenho nenhum amigo lá dentro. Você está pedindo para a pessoa errada. Então está havendo uma epidemia no seu povo. Você não consegue, seus médicos não conseguem acabar com aquilo. O remédio que você conhece não dá conta. Você vai fazer o quê? Ai, Deus tem que nos ajudar, alguém lá em cima tem que ajudar. Então o que a gente vai fazer? Vamos oferecer alguma coisa para alguém lá em cima. E o que é essa alguma coisa? É primitivo? É primitivo. Mas é uma virgem ou é uma criança, inocente, pulcra. Você vai dar quem? Um velho gagá, que nem galo velho, que não faz nem canja, de tão duro que é? Você vai dar uma pessoa cheia de defeito, contaminada com todo tipo de vício, é essa? Você vai se livrar de um traço, pega o cara que está na cadeia lá, a gente queima ele, a gente já se livra da encrenca e manda esse lixo para Deus. Você acha que Deus vai querer? Capaz de Deus cuspir o cara de volta para dentro do corpo torrado. Faz parte do entendimento. Quando você quer agradar alguém, você não dá uma porcaria. Ou você faz isso? Ah, você tem um amigo que é importante, você quer ficar bem com ele. Aí você pega, né, banana estragada, maçã podre, laranja e faz uma cesta de fruta e manda para a pessoa. É a mesma coisa que você dizer, ó, sou teu inimigo. Isso aí é para você, seu lixo. Não. Você faz o melhor, não é? Você pega as coisas mais saborosas, aquela feita com papel celofane, põe um laço, põe um cartãozinho que toca música. Você se esmera para a pessoa ficar agradada. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar um ser puro, um ser que não tem mácula, um ser que seja de forma que a divindade aprecie, porque eles medem a divindade por eles próprios. Nós medimos Deus por nós. E então eles deixam a pessoa passar uma noite numa boa, dão bastante comida para ela aproveitar de tudo que ela podia, e no dia seguinte, mata a cara. Prende, amarra, põe lá, arranca o coração vivo e oferece o coração. Ai, mas que cruel! Ué, mas eles acreditavam que ao fazer isso, a divindade iria poupar o resto do povo. Ou seja, vamos desconsiderar, porque Deus pediu para Abraão fazer isso com o filho dele. E ninguém acha que Deus é um déspota. E Abraão ia fazer, ia matar o seu filho, em holocausto. Aí o que acontece? Abraão, vendo que não tinha saída, pega o seu filho, põe em cima do altar, pega a adaga, e com os olhos todos lacrimosos, olha para o filho. Então escuta a voz. Abraão, eu estou satisfeito com a demonstração da tua fé. Não quero o sacrifício do teu filho. Mas vai e pega o cordeiro que está aqui perto, emaranhado. Tinha lá Deus botou um cabrito lá. Ou a produção dele já deixou o cabritinho amarrado. Aí o Abraão, aliviado, né? Porque ia matar o filho. Foi lá e matou o cordeiro. Agora me diz uma coisa, o cordeiro não é filho de Deus do mesmo jeito? O que o cordeiro tem a ver com isso? O sangue do cordeiro não é o sangue de um filho do Criador? Vocês acham que a reverência de Abraão a este ser
Era a reverência dele a Deus? Não, não era. Este ser não era Deus que estava falando com Abraão. Era um espírito que tinha a função de organizar aquele grupamento civilizatório dos hebreus com mão de ferro para fazê-los cumprir a sua epopeia histórica. Porque Deus mesmo não iria sacrificar o pobre do cordeiro ou do cabrito que estava emaranhado lá, só para se sentir, agora eu bebi o sangue, ufa, estou satisfeito. Não precisei beber o sangue do seu filho, que é meu filho também. Quer dizer, vejam como há neste conto apenas um simbolismo que não pode ser atribuído a Deus, como nós conhecemos. Mas todo mundo reverencia isso como uma coisa bíblica, uma coisa santa, uma coisa maravilhosa. E a gente acha que o Inca, o Azteca fez com o pobre da criança ou da virgem, ou do rapaz vigoroso, é uma coisa nociva. Não, é a mesma referência a Deus, ao Deus que eles entendiam. Hoje nós dizemos que não pode ser uma boa coisa. Mas imagina que você é azteca, que você é inca. Teus filhos já morreram, tuas plantações estão todas dizimadas, você tem um rei. Para quem é que você vai reclamar? Vai no Procon? Vou no Procon Inca. Pega a pedra aí, eu vou fazer um Fred Flintstone. Não, você vai reclamar para o rei, você vai dizer, você é o rei. Por quê? Porque o rei era o emissário da divindade para governar o povo. E se tinha alguém que tinha uma ligação com o Deus, ou a força da divindade que pôs ele lá, era o seu rei. Então era o rei que tinha que dizer o que fazer. O rei não era médico, o rei não era curandeiro, o rei não era nada. Ele era o líder que mandava, todo mundo abaixava a cabeça, porque era a voz de Deus. E quando Deus está queimando as plantações, matando todo mundo de uma doença desconhecida, quem que tem que dar uma satisfação? Não é o plantador de semente, o pastor de ovelha, não, é o chefe. Escuta, fala com o seu homem lá em cima, o que está acontecendo? Não, nós temos que aplacar a ira dele, ele não ficou feliz com a gente por algum motivo. Ah, é? Tá bom, o que a gente tem que fazer? Tem que dar um bom presente. Qual é o bom presente? O maior de todos é a vida humana. Geralmente a vida de um ser que não tenha pecado. Seja porque é criança, seja porque é pulcra. Mas isso não é só nos incas, em Roma era assim. Roma tinha um fogo sagrado. O fogo sagrado era o fogo que ficava aceso como sendo o símbolo da defesa da cidade e da proteção dos deuses. E quem é que cuidava do fogo sagrado? As virgens vestais. Eram moças que, vindas de famílias abastadas, daquelas famílias que são o ancestral dos Illuminati de hoje, já na Roma antiga, eram devotadas, eram entregues pelas suas famílias, porque era uma honra para aquela gen ter algum dos seus membros fazendo parte das vestais, que eram virgens que, por causa dessa pulcritude, tinham o dever de tocar o fogo sagrado e mantê-lo aceso. E não podia ser só uma. Eram muitas, eram várias. Você vai ao Fórum Romano hoje e você visita o átrio onde as virgens vestais ficavam encerradas. O lugar onde elas ficavam. E elas não podiam sair dali. Eram como freiras carmelitas. E era uma afronta que alguém tentasse fazer alguma incursão escusa por estes caminhos, porque geralmente eram moças bonitas, moças vistosas, eram cobiçadas. Era quase um sacrilégio para a vida da sociedade, era quase condenar a sociedade à falência, a perder a proteção das divindades romanas. Era um sacrifício de uma vida inteira.
Não é só matar agora, deixar o sangue escorrer e tá tudo bem. Não, ficava lá a vida toda. O Andrezinho está colocando para a gente algumas representações das virgens vestais. Tem mais, Andrezinho, ou só tem essa? Procura templo das virgens vestais no Fórum Romano. Templo das virgens vestais do Fórum Romano. Existe isso lá, isso é algo que qualquer pessoa que for pode entrar, se porventura a administração do Fórum Romano estiver permitindo que essa área seja visitada. Às vezes ela está fechada porque estão em reforma, estão ajustando, mas é um ambiente que as virgens mais velhas tomavam conta das mais novas. Né? As mais idosas que já estavam lá há anos eram responsáveis por... Então eles tinham que ter lá dentro cozinha, moradia, tudo que era para uma família, uma pessoa normal, ter seu quarto, lugar onde ela pudesse fazer suas necessidades. Mas elas não podiam sair dali. Achou aí alguma coisa ou não? Andrezinho pode, com a ajuda do Felipe, colocar para a gente. Então, aí é onde estão as estátuas. Isto era fechado, ao fundo vocês veem um muro ali. Esse muro delimitava todo o campo. Na frente dessas moças tem um espelho d'água, um lago, porque isso ficava coberto e quando chovia caía naquilo que eles chamavam de impluvium. Então esses bancos, cada uma dessas representa uma deusa, uma divindade importante, e ela no meio ficava com muitas, tinha flor, tinha tudo aquilo que mulher gosta, né? Naquele tempo já era assim. Para distração, ou para a função delas era orar e manter a chama romana, a chama sagrada acesa. Porque era disto que a alma romana se nutria, da fé. Não queimavam vivo lá, mas quando Júlio César foi assassinado, e isso existe até hoje no Fórum Romano, o seu corpo foi visitado, foi cultuado aos pés do seu templo. Havia um templo erguido no Fórum Romano dedicado a Júlio César. E eles queimaram o corpo de César ali. E até hoje, onde o corpo foi queimado, as pessoas vão e jogam flores, jogam moedas. As flores a gente até entende que é uma homenagem. Agora a moeda a gente não sabe o que o povo está pedindo para César. Com as moedas que ficou jogando lá, né? Não sei. Hoje é uma área que está coberta, é uma cobertinha assim triangular, meio arredondada só de um lado. Você pode entrar e você vê o restante do alicerce do templo em cima do qual o corpo de Júlio César foi queimado em uma pira de homenagem para que o seu corpo consumido fosse elevado aos deuses. E até hoje você vê que, tantos anos depois, César morreu em 44 a.C., quando ele foi assassinado no Fórum Romano. 44 a.C., hein? Até hoje as pessoas ainda vão lá, como se fosse um lugar sagrado, para prestar alguma homenagem. Pessoas do mundo todo. Então a gente observa que isso é do ser humano, seja porque ele vai matar para aplacar a ira, seja porque ele vai queimar uma parte da colheita para pedir bênçãos, para pedir proteção, seja porque ele vai fazer um negócio e chama o padre para benzer o escritório. Já viram isso, né? Olha aí, vocês estão vendo o local em que as fundações do templo de Júlio César, onde o seu corpo foi incinerado. E aqui do lado esquerdo vocês veem que tem uma gradinha e uma entradinha. Aqui do lado esquerdo você entra e atrás desse muro de pedra está onde eles jogam flores, onde eles colocam moedas.
no interior desta figura. Não sei se o Andrezinho, o Felipe tem alguma outra imagem daí, mas não tem problema, já deu para... E do lado direito, ao fundo, onde vocês estão vendo aquela árvore ali, ó, atrás, em cima do telhado, ali, tá dando para ver uma árvore? Ali é a casa das virgens vestais. Naquela árvore ali atrás, do lado direito. Esse aí, olha aí, ó. Tá vendo, ó? Aí é o lugar onde elas ficavam. Tem esses espelhos d'água, as rosas, as imagens, os bancos na frente, onde elas sentavam ali quando não tinham que estar rezando. Elas deviam estar fazendo as suas oblações em horários específicos, né? Iam se alternando nos cuidados com a sua função sacerdotal, de sacerdotisa. Mas fora disso, elas tinham as atividades naturais. Então isso é um ambiente muito amplo, cada estátua dessa tem um significado, e todas elas atribuindo uma ligação das vestais com os deuses romanos, que protegiam a cidade. Obrigado, Andrezinho, obrigado, Felipe. Ou seja, mesmo nestes casos de coisas cruéis, vejam só, quando João Batista foi decapitado, nós aprendemos na doutrina espírita que ele foi decapitado como consequência da sua vida ancestral, da sua vida anterior, quando ele foi Elias, no mesmo lugar. E que, na ocasião, como Elias, ele já defendia, Elias era um profeta muito violento, muito assim, aguerrido na defesa dos princípios divinos que ele se dizia o portador. Ele encontrou em uma das peregrinações com os seus seguidores um grupo de pessoas que estava fazendo um culto a um deus pagão. Se não me engano, o deus Baal. E como era esse culto? O Baal era uma estátua de bronze, oca, dentro da qual eles faziam uma fogueira. E esta estátua, ela tinha a posição sentada com as mãos sobre as coxas, e ela ficava incandescente por causa da fogueira no seu interior, e eles depositavam alguém em sacrifício sobre os braços incandescentes da estátua. Baal era aquele deus. Aqueles seguidores estavam fazendo um culto a uma coisa invisível, uma coisa que eles acreditavam. Só que quando Elias vê esses caras fazendo aquilo, cultuando um deus pagão, inclusive para o próprio povo hebreu, que não tinha esse tipo de hábito, já que eles eram, todos oriundos das tradições de Abraão, de Moisés, etc, etc, ele manda os seus seguidores decapitarem todos os seguidores de Baal, acabar com eles. Só que ele não tem essa autoridade. Todos eles são decapitados. Por ordem de Elias. Mas Elias não era Deus. Só Deus pode tirar a vida. Mesmo que Elias fosse seguidor fiel da divindade, defensor da divindade, ele não tem a autonomia de tirar a vida de ninguém. Resultado, ele sabe depois que o que ele fez foi errado. Ele sabe. Na medida em que ele deixa o corpo físico como Elias, pesa sobre ele a vergonha de ter se arvorado na condição de Deus, deliberando sobre o destino dos seus irmãos sem essa autoridade. Então ele sabe, ele precisa passar, e certamente é ele quem pede para morrer do mesmo jeito que ele matou, como uma pena que ele se inflige a si próprio para resgatar-se da culpa de ter feito o que fez, 800 anos antes. Então ele vem como João Batista. João Batista é primo de Jesus. Jesus diz que não há filho do homem, filho de mulher, ninguém maior que João Batista. Ou seja, era um espírito de escola, um espírito que veio com uma missão, portanto um espírito escolhido, que carregava na sua consciência a mácula de ter exorbitado seus poderes. E que para livrar-se disto, que é o grande problema nosso, não é quando Deus nos condena, é quando a gente se condena.
Não adianta Deus perdoar e a gente não se perdoar. A única maneira de ele conseguir se perdoar foi pedindo para morrer do mesmo jeito. E é então que se entende o final da história de João Batista, quando, por tudo aquilo que ele estava repetindo como Elias, ele também estava atacando o rei, ele estava denegrindo a moral de Herodes, como se ele fosse o juiz do comportamento das pessoas, ao invés de ser apenas um exemplo. Então, por causa disso, acaba sendo temido pelo rei, e o rei, em um momento, manda prendê-lo, porque ele era muito respeitado pelo povo, João Batista. O rei tinha medo de matá-lo. Manda prendê-lo, porque assim ele ficava preso e não ficava falando contra o rei. Porque o rei tinha mandado o seu irmão para a guerra, a fim de que ele morresse na guerra, ou alguém dos seus capitães, os seus oficiais, matasse o seu irmão para deixar viúva a esposa do seu irmão, sua cunhada, que certa noite, sabendo das atrações do seu corpo, vendo que o rei estava andando pelos seus aposentos privados, com a visão facilitada de todo o átrio onde moravam os seus mais próximos, resolve ela, Herodíades, tomar banho pelada. Estava quente aquela noite. Então ela vai ao pátio, tem uma fonte, ela se despe e ela sabe que lá em cima está o rei olhando. E ela, a partir desse momento, numa forma sedutora, de cair nas graças do rei, fica como sendo o pensamento fixo de Herodes, querendo ter a mulher para si. Só que ela é esposa do irmão. Ele então engendra um plano muito religioso de mandar o irmão para uma guerra contra os filisteus, contra alguns que eles estavam guerreando, e que nessa guerra ou ele morreria, ou se ninguém tivesse a sorte de matá-lo, ele seria morto pelos seus próprios, que tivessem a ordem do rei de matá-lo, para que a mulher ficasse livre. E parecesse que ele morreu como herói na batalha. Aí ele se casa com a cunhada. E João Batista tem uma língua desse tamanho, começa a denegrir a conduta do rei, que aquilo não é digno, que aquilo é indecente. Só que o povo era muito ardoroso na defesa de João Batista, como um profeta. Então o rei não podia matá-lo. O que o rei optou por fazer? Mandar prendê-lo. E ainda assim, quando ele podia, ainda falava mal do rei. E até tem aquela cena famosa da Salomé, a filha da Herodíades, que numa noite em que o rei está todo feliz lá, meio chumbadão da pinga, ela dança, uma dança sensual, e é premiada com o rei, dizendo perante todos os presentes que o que ela pedisse ele concederia. Tal a sensação de euforia que o rei, meio bêbado, estava sentindo. E ao invés de ela pedir qualquer coisa, podia pedir, uma chapinha Conair, um Flavor Stone para fazer fritura sem uma gota de óleo. Podia pedir, uma viagem para visitar a pirâmide do Egito. Ela foi falar com a cobra maior, que era a mãe dela, que era também a vítima da língua de João Batista. Herodíades então fala para ela: pede a cabeça do João. E então o rei, que havia dito a ela que ela podia pedir qualquer coisa que ele daria, escuta a Salomé pedir a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E o rei então não tem como negar, para não demonstrar fraqueza perante os demais. Resultado daquela ação de Elias lá atrás. Bem, tudo isso vocês estão vendo está ligado a uma reverência, a uma divindade. Há alguma ligação das pessoas com uma força superior, que é aquela que eles acham que deve governar a vida. Bem, vamos para a questão então a seguir. Já vimos que a adoração faz parte da lei natural. Todos os povos e todas as pessoas acabarão um dia estando, as pessoas um dia e os povos, não há exceção, vinculados a alguma força superior.
Agora vem a questão 653 que o Andrezinho vai colocar na tela. É necessária a existência de manifestações exteriores? Olha lá, a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? O que é uma manifestação exterior? Vamos ouvir o nosso querido José Eduardo explicar isso para nós. O que é uma manifestação exterior da adoração? Pode ser uma coisa de uma chuva que eles precisam ter, e a manifestação é uma chuva que eles... Uma chuva? Uma manifestação exterior. A adoração precisa de uma manifestação exterior? É nesse sentido? Não, então não sei dizer, não. Vamos pensar, Nini, o que você acha? Não sei. Dá um exemplo de manifestação exterior. Maurício? Não sabe? Não sei. Vanderlei? O que é, Ricardão? Eu posso Você quer falar? Fala, Ricardão. Manifestação exterior é que seria, vou dar um exemplo, na cidade o cara lendo a Bíblia em voz alta e pregando, para todo mundo ouvir, só que ninguém presta atenção. Não, tudo bem. É uma manifestação exterior? É, Por que é exterior? porque está expondo para os outros ouvirem, não está na Isso. parte interna dele. Nem Ou no seja, pensamento. para você adorar a Deus, você precisa vestir uma roupona, pegar um cajado, você precisa tocar um bumbo para mostrar para as pessoas que você vai falar com Deus, você precisa ter uma reverência, ajoelhar, você precisa sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar. A adoração precisa que você use um amuleto, que você acenda um fogo, que você defume algum lugar para tornar sagrado o ambiente. É essa a manifestação exterior. Manifestação exterior é aquilo que a gente faz fora de nós, que demonstre que nós estamos nos ligando a Deus de alguma maneira. Alguém não entendeu o significado disso agora? Zé Eduardo, entendeu? Nini, Maurício? Vocês podem então dar para mim um exemplo? Vai lá, Maurício. Manifestação exterior. Uma oração Uma oração de que modo? De que modo? se manifestando ao ser superior, a Deus. Não, depende. Se você estiver fazendo isso mentalmente, não é uma manifestação exterior. Manifestação exterior é aquilo que sai de você e os outros ficam vendo. Vanderlei, um exemplo de manifestação exterior da adoração. Pode ser essas pessoas voluntárias que visitam as casas para, vamos dizer assim, para falar sobre a Bíblia, falar sobre o Evangelho. Talvez. Uma manifestação. Talvez. Você está em casa, a pessoa bate na sua porta, você vai atender, ela vai falar alguma coisa. A adoração, ela está tentando te converter, né? Talvez ela entenda que a maneira de ela adorar a Deus é fazendo isso, tentando está se manifestando, arrebanhar outras pessoas. Está se manifestando. Manifestação exterior. Quem já foi em alguma religião que adota algum tipo de ritual? Levanta a mão. Qualquer ritual. Qualquer ritual. Quem já foi? Levanta a mão. Então, vocês já estiveram lá. Eventualmente, vocês faziam parte dessa religião ou não. No caso de você não fazer parte dessa religião, mas você foi, porque era um casamento, ou era alguma coisa. Você se sentiu na obrigação de fazer a mesma coisa que as pessoas estavam fazendo? Quem sentiu, levanta a mão. Assim, que ficou constrangido de não fazer. Ah, eu fui lá, todo... Olha, eu vou dar o meu exemplo. Na minha escola, eu estudei desde criança em escola católica. E desde criança nós somos espíritas. Meus avós eram espíritas, meus pais eram espíritas, e quando nós nos matriculamos na escola, as freiras sabiam que nós éramos espíritas. E sempre nos respeitaram. E nós íamos assistir aula de religião, todos nós, eu e meus irmãos. Só que o que acontecia? Ah, tinha que fazer o sinal da cruz. Eu não fazia. Ai, vamos fazer o sinal da cruz, mas eu não sou católico. Ai, você não vai fazer o sinal da cruz? Não. Qual que é o problema de eu não fazer? Nossa, você vai para o inferno. Só por causa disso? Então esse Deus que você faz o sinal da cruz e põe você no céu por causa do sinal da cruz,
não é o Deus que eu quero. Ele tem que ser um pouco mais generoso do que isso. Mas as pessoas, elas querem que você faça parte do grupo. O Dr. Elias Barbosa, ele conta uma história, ele já está desencarnado, é um eminente espírita de Uberaba, um psiquiatra muito, muito famoso. E ele conta que quando ele era criança, em Monte Carmelo, onde ele nasceu, as escolas eram aquelas escolas públicas daquele tempo. Aquelas escolas que tinham aquelas carteiras duplas, de pau, de ripa, assim, grudadinho uma na outra, e você punha tinha um buraquinho, você punha o tinteiro, aquelas coisas de caneta, de tinta ainda, né, de pena. E então, como era uma escola de ensino religioso, de uma congregação, todos os dias, quando começava, a professora mandava que os católicos se levantassem para fazer uma oração. E quando perguntaram para ele qual era a religião dele, ele já era espírita. Primeiro ano de escola, imagina. Primeiro ano primário. Ele tinha um amigo que era negro, que sentava na carteira do lado dele, que era católico. No primeiro dia, quando ela disse, os irmãos católicos vão nos levantar para rezar, ele não era católico, ele ficou sentado. Ou, não me lembro se ele se levantou e a professora disse para ele, você fica sentado que você não é católico. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você fica sentado aí que você não é católico. Como dizer, você não faz parte da nossa reverência. Então ele ficou sentado. Daquele dia em diante, o amigo dele também ficou sentado. Nunca mais se levantou. Em solidariedade ao seu coleguinha de... Você imagina o que é uma professora de um primeiro ano fazer isso com um aluno, no meio de toda a sala. Fica sentado porque você não é cristão. Não é nem católico, eles diziam, você não é cristão. E vejam a noção do seu irmão, que não era espírita. Não era nem da mesma cor, mas provavelmente já tinha sofrido os preconceitos dos brancos em relação aos que não eram brancos e entendia isso. E ele dizia, eu também não levanto, sou seu amigo. Depois de adulto, tornou-se espírita. E, se não me engano agora, ele era, ou foi, há tempos atrás, presidente da Federação Espírita de Minas Gerais. Esse é o Dr. Elias Barbosa, quando esteve aqui em nossa casa fazendo palestras. Vê se vocês se encontram sentados lá. Ó. Esse povo aqui no salão. Mas então, o amigo dele depois se tornou espírita e se tornou presidente da Federação Espírita Mineira. Nós observamos então como são as questões da manifestação exterior. Essa manifestação exterior, muitas religiões possuem, cada uma com a sua forma de ser. Então, a pergunta que Kardec faz é esta. É necessário que nós tenhamos manifestações exteriores na lei de adoração? Para você adorar a Deus, você precisa usar uma fitinha no braço, uma cruz pendurada no pescoço, você precisa sentar, levantar, você precisa repetir. Essa é a adoração que Deus espera dos seus filhos? É necessária na adoração que a gente tenha este comportamento? É a pergunta de Kardec. O que vocês acham? Precisa ou não? Não? Quem acha que precisa? Levanta a mão. Quem acha que não precisa? Levanta a mão. Ô Cícero, você só com a sua cabeça. Então, mas você levantou a mão no sim ou você levantou a mão no não? O que tem aí? Desculpa, eu nem lembro mais o que você perguntou. Eu vou fazer você lembrar, Cícero. Você acha que para adoração nós precisamos de manifestações exteriores ou não? Não. Não precisa? Não. Por quê? Porque é dentro do coração da gente, no pensamento, que você fala com Deus. Nós vimos que isso é uma das definições que está aqui, não é?
Em que consiste a adoração? Resposta dos Espíritos, pergunta 649. Em que consiste a adoração? Vamos ver a resposta. Lê pra gente, Alexandre. A adoração, espera chegar o microfone. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Isso. Mas não é a elevação da cruz a Deus. Não é a elevação da Bíblia a Deus. Não é a elevação da espadinha que vai cortar todos os caminhos. Não. Não é a elevação de nada disso. Segundo os Espíritos, a lei de adoração é a elevação do seu pensamento a Deus. Jesus fala no Evangelho que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Já ouviram falar isso? Na Bíblia? Procura aí, por favor, essa frase, Bíblia Online. O site Bíblia Online tem, aí você digita, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele vai te dar em quais evangelhos e quais versículos e capítulos isso está escrito. A Ana Paula está providenciando para a gente. Isso. O reino de Deus não vem com aparências. Lucas. Mateus. Não, ainda não. Só Lucas aí, até aqui. Vai lá em Lucas, Ana Paula. Versículo 17. Capítulo 17, versículo 20. Vai, deixa lá. Desce aí. Capítulo 20. Aí. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, que está dentro de vocês. Não é alguma coisa que você veja, que você precise fazer uma reverência. É muito comum pela tradição, até mais do que pela convicção, que as pessoas passem na frente da igreja e façam o sinal da cruz, não é mesmo? Aliás, não é só na igreja, tem gente que entra aqui, quando entra aqui no centro, faz o sinal da cruz, aqui no centro espírita. Outros, quando recebem o copo de água que eles vão tomar, eles tomam um pouco da água, guardam um pouquinho e jogam na cabeça. Eu acho que é para benzer os piolhos. Porque se a água é benta, não é nada melhor do que você engolir a benção para dentro do seu corpo. Você estando com o corpo benzido lá dentro, todo o resto está bento. Esse é o raciocínio das pessoas, né? Mas ele bebe e guarda um pouquinho para jogar para o piolho, porque o piolho não vai beber a água, né? Então, se não joga na cabeça, deve ser esse o raciocínio. Mas se não for para os piolhos, então é de se perguntar, por que você joga na cabeça ao invés de beber a água inteira, que vai para dentro de você? Vai para o seu sangue, vai para as suas células, vai para tudo. Você acha que o couro cabeludo tem mais poder de absorção do que você engolir a água e os fluidos que estão nela? Mas é o hábito. A pessoa aprendeu isso em alguma religião que ela foi, ou ela ouviu isso de pessoas da sua família, então ela fica. Que o bêbado não joga um pouco para o santo? Joga pinga. Imagina, a gente vai se viciar e quer dar um pouco do vício para o santo ficar bêbado. Você acha que o santo está no boteco, com a boca esperando assim cair alguma gota de pinga da bondade do bebum? Ai não, essa aqui é para o santo. Não, isso deve ser para o capeta, que quem gosta de bebida não deve ser santo. Se o cara já é santo porque venceu a inclinação do vício, a inclinação do sexo, a inclinação da droga, a inclinação da bebida, aí você vai ficar viciando o pobre coitado. O santo deve estar dizendo, não entra aí não. Não é o santo que já venceu tudo isso para o bebum. Ô meu, não vai lá não, lá é ruim para você, não entra aí, não entra não, vão tirar o seu dinheiro, você vai ficar doente, você vai passar mal, vai ficar na sarjeta, vai acordar com o cachorro lambendo tua cara. Olha o santo falando no seu ouvido.
O bêbado, eu vou lá. Aí entra lá, ô santo, você gosta tanto de mim, ó, uma gola. O primeiro gole é para você. Não é o último não, porque o santo não gosta de pinga babada. Tem que ser pura. A primeira golada, antes de chegar na goela, tem que chegar para o santo. Quer dizer, que reverência mais estranha é essa, irracional, não é? É. Se é alguém que está querendo tirar a gente da bebedeira, é o pobre do santo. E a gente fica dando, santo, vem pro meu lado aqui, enche a cara um pouquinho, vai de golinho em golinho, você vai ficar numa boa. Estas são manifestações exteriores que as religiões cultivam. Elas fazem as pessoas achar que precisam. Elas têm, se você não fizer aquilo, você não é da minha religião. Você não pertence a esse grupo. Porque se você é deste grupo, você tem que fazer deste jeito. Manifestações exteriores da lei de adoração. Uma coisa é você querer fazer. Você desejar fazer. Até de uma certa forma, como fez Constantino para mostrar para os outros que não tinha medo. Uma coisa é você desejar posicionar-se sem desejar ofender os outros, com aquilo que você crê. Outra coisa é você fazer por uma imitação. Por uma imitação. Eu, quando tenho que ir a alguma cerimônia na Igreja Católica, por exemplo, que eu respeito muito, eu me sento uma vez e me levanto para ir embora. Só. E não fico repetindo aquele blá 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 que é lido. Porque isso é uma manifestação exterior que não corresponde à essência. Eu estou na igreja, eu vou rezar, vou falar com Deus, vou respeitar, mas não é porque eu estou lá que eu vou ficar macaqueando os que acreditam naquilo. Eu não acredito. Que seja necessário você levantar e sentar, para que Deus te escute. Oh, mas você vai ofendê-los? Não, eu não vou ofender, eu estou sentado. Eu estou vendo muita gente levantar e sentar em mini saia. Com as coxas aparecendo, parece 2 brontosauros lá. Vestida de forma inadequada na casa de Deus. Eu não estou usando nada transparente. Estou sentado. Em reverência à divindade. Não para cumprir tabela. O que será que é mais importante? Vamos ver a resposta que os Espíritos dão? 653. A adoração, pergunta Kardec aos Espíritos. A adoração tem necessidade? Eu fico olhando para o lado porque aqui tem uma televisão, viu gente? Vocês não ficam pensando que eu estou doido ainda. Não estou. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? Pergunta. O Gaspar depois vai fazer alguma coisa e vai mostrar onde está a televisão aqui depois que eu ler a resposta, tá bom? Tem necessidade de manifestação exterior para a gente ter uma adoração a Deus? Se a primeira pergunta já disse que a adoração é pelo pensamento, vamos ver o que os Espíritos respondem aí. A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Ou seja, a adoração não precisa nem que você vá à igreja, porque ir à igreja é uma manifestação exterior da sua fé. Ir à igreja é uma atitude que você faz porque você se tornou adepto daquela situação, daquela crença e você vai lá. É uma manifestação exterior. Não é necessário que você vá à igreja. Tanto que ele diz aqui, em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Ou seja, você está trabalhando, tem alguém te vendo. Você está amando uma pessoa, tem alguém te olhando. Você está conversando com um estranho, tem alguém ouvindo o que você está falando, se é bom ou se é ruim. E este alguém é o que te criou. A gente faz assim, a gente banca o bandido na rua e depois vai rezar na igreja.
Porque a gente acha que Deus está encarcerado nas pedras do altar ou nas paredes do centro espírita. E a gente é despótico no trabalho, despótico em casa, a gente é interesseiro. E aí, naquela meia hora que a gente vai rezar, a gente fica santo. Não é assim. A adoração não precisa sequer que você vá à igreja. Porque é uma manifestação exterior. É gostoso ir? É bom ir? Porque eventualmente você escuta coisas diferentes, coisas novas, você vê pessoas que também comungam da sua fé, mas não é isto que faz a adoração ser verdadeira. É o que você carrega no coração, é o que você tem no seu interior. Agora, Andrezinho, olha lá, tá vendo? Quando eu olho para o lado assim e falo, vamos ver o que está aqui, é por causa dessa televisão aí. Porque a gente põe aqui também para o pessoal do salão, e aí fica lendo, o Gaspar fica sentado naquele banquinho ali, ó. Aqui assim, ó. Aqui embaixo está o Gaspar, ó. Que fica aqui assim, ó. Assim. Mas como ele é baixinho, ele passa aqui sem precisar abaixar na televisão. Então ele fica no puleiro. Obrigado, Gaspar. Valeu, querido. Por isso eu falo assim, ó, vamos ver aqui na televisão, é aqui que você vai ver. Nessa televisão aí. Só que você vai ver na tela do seu computador, né? Bom, vamos para a pergunta 653, B. Vejam só como Kardec é um ser extremamente bem intencionado. Primeiro, ele já ouviu que a adoração exterior não é necessária. Mas ele vive em uma sociedade onde as pessoas têm hábitos de orar e manifestar essa oração exteriormente, exteriorizando. Aí Kardec, na mesma questão, no item seguinte, olha o que ele pergunta aos espíritos. Vamos lá, Andrezinho, por favor. A adoração exterior é útil? Ou seja, tomar a atitude que demonstra a sua fé indo na igreja, usando a roupa, pendurando o crucifixo, fazendo aquilo que a manifestação da sua crença pede que você faça. Esse comportamento externo, Kardec pergunta, tem alguma utilidade? Ele não está querendo meter o pau, ele está perguntando, serve para alguma coisa? Apesar de a gente saber que não é necessário, ele tem alguma utilidade? Vamos ver o que os espíritos respondem logo a seguir, porque depois nós vamos para os nossos telespectadores. Vai lá, Andrezinho, por favor. Olha a resposta que os espíritos dão. Sim, ela é útil se não for uma vã simulação. Se não for um teatro, se for uma manifestação autêntica da sinceridade da alma de quem está lá, ela é útil. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem apenas por afetação, apenas por amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão antes um exemplo mau do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Vejam como são os espíritos superiores nobres, ao respeitar todas as crenças e todas as manifestações, e como são coerentes com a mesma essência. Não há problema que a pessoa vá na sua crença e se manifeste daquele modo, desde que isso seja autêntico, que isso seja sincero, que não seja uma manifestação teatral ou apenas o amor próprio de mostrar-se diante dos outros. Quem faz isso desse jeito, dá mais mau exemplo do que bom exemplo da fé que diz ter. Sobretudo quando, depois de ir falar de Deus na igreja, na rua, nos negócios, na sua família, são tomadas atitudes que desmentem aquilo que foi fazer na igreja. Esse é o péssimo exemplo. E é para isso que não serve nada aí na igreja. Ou não serve nada nenhum ritual. Se você substituir a autenticidade do seu sentimento pela formalidade da conduta. E é esse o motivo pelo qual na doutrina espírita não existe cerimônia.
Não existe ritual. Não existe nenhum tipo de comportamento exterior que possa simbolizar qualquer ligação com a divindade. Não existe. Porque a nossa ignorância costuma substituir a autenticidade pelo teatro. Pela fajutice de parecer. Ao invés de a pessoa se esforçar para ser. Nós precisamos entender uma coisa. Por causa do nosso atraso, por causa da nossa maneira mercantilista, viciada nisto ao longo dos séculos, nós muitas vezes tratamos a religião como se fosse um negócio. E a igreja onde a gente vai, não importa qual seja o nome, como uma empresa onde a gente quer subir. Sabe que a gente quer subir? Você quer subir na sua empresa, né? Você quer subir, então você faz um curso, você começa a ir para uma outra área, você quer progredir na empresa para ganhar um salário melhor ou para ter mais conforto. E por causa dessa visualização, muitas pessoas frequentam igrejas ou frequentam lugares de fé com esse mesmo objetivo, querem subir na empresa. Querem subir na empresa. Se sentindo mais útil. Não, você não é útil, você não varre a entrada, você não ajuda a pôr as cadeiras em ordem, você não é uma pessoa que coopera lavando a louça daqueles que vão precisar depois ir embora e não tem tempo. Você quer ser mais o quê? Não, eu quero ser médium. Ah, você quer? É, porque os médiuns são assim, uma casta diferente. Não, eu quero ser passista, quero entrar na sala de passe e ficar lá. Ah, eu tenho vontade de me doar. Ou nós temos exemplos de pessoas que foram curadas pelos espíritos de cânceres aqui, das cirurgias espirituais, e depois de se sentirem curadas, desejaram fazer o bem, desejavam muito e queriam vir trabalhar aqui. Escuta, você não é empregado daqui, você pode fazer o que está escrito na resposta. Em qualquer lugar você pode ser útil para agradecer a Deus que foi quem te curou. Aí passou o tempo, essa pessoa um dia voltou, agora eu estou trabalhando num hospital, eu vou aplicar energia. Ah, que bom. Chegou no ponto em que queria. Não queria agradecer a Deus de forma humilde. Eu vou ficar aqui tomando conta do portão, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Vou ficar aqui entregando papelzinho. Eu vou ver depois que terminar a reunião se tem chiclete grudado embaixo das cadeiras, eu vou limpar. Não. A pessoa quer, agora que eu estou boa, agora que eu estou curada, agora eu quero também dar energia. Ah, é? Só desse jeito? Não tem outro? E nós então, observando essa maneira de ser, percebemos uma coisa. O câncer físico foi curado. Mas o outro ainda não. O câncer da vaidade, o câncer do interesse oculto, o câncer de querer ser importante, ainda está fumegando. E boa parte das pessoas não se dá conta disto. Querem fazer as coisas, querem promover-se às custas da obra de Deus. Com a desculpa de que querem ser bons, que estão querendo ajudar os outros. Mas querem ajudar os outros segundo o seu interesse, não segundo o que precisam. Então, é muito grave quando nós não imaginamos que o universo não funciona como a gente deseja. E que nós não estamos trabalhando na casa de Deus para subir de cargo. Que não há diferença de cargo. E aqueles que acham que porque entram na sala de passe, ou porque recebem espírito, ou porque conversam com o espírito são melhores do que os outros, ainda não entenderam nada do que estão fazendo. Como o sacerdote que, ao invés de ministrar a mensagem de Deus aos outros, fica se achando importante porque vai muita gente na igreja dele. Ah, é porque sou bom. O povo vem aqui porque eu estou aqui. Não é a casa de Deus, é a casa dele.
Então, há um problema sério na avaliação pessoal desse processo. A quem nós de verdade queremos servir? A adoração. Nós adoramos a Deus ou adoramos ao nosso plano de subir na empresa? Adoramos a Deus quando nós ouvimos Jesus dizendo que aquele que lavar os pés dos seus semelhantes é o maior de todos? E nos esquecemos disso quando estamos na prática? Todo aquele que quiser ser o maior, diz Jesus, seja o servidor de todos, o servo. É isso que o Senhor pede. Entre vós não há os que mandam e os que governam, mas há os que obedecem. Nós então muitas vezes queremos transportar para dentro da casa de Deus, de qualquer religião, esses pseudo-valores de importância, de comparação, de superioridade. Eu quero ser médium que nem o Chico. É, ótimo. Bom, então comece passando fome. Você já está acima do peso. Comece a não comer. Comece dormindo 2 horas por noite. E o resto você trabalha para os outros. Só isso, porque era o que o Chico dormia. Comece se dando por satisfeito com o pouco que você ganha, se você ganha alguma coisa. Aceite. Peça para ficar doente e mesmo assim continue trabalhando, sem reclamar e com cara boa. Quando nós fizermos tudo isso, se ainda quisermos ser cristãos, pode ser que Deus comece a permitir que a gente comece a ver uns espíritos aqui, uns espíritos lá. E aí quando você começar a ver as coisas feias, aguente o baque, não peça para ficar cego de novo. Porque disse o Chico para uma moça, minha filha, quem vê o príncipe também vê o sapo. Que ela queria ser média, ela queria ser vidente, porque só achava que via Emmanuel, via Jesus de Nazaré, via esses espíritos luminares. Não, minha filha, o que tem aqui é só tralha. De vez em quando aparece algum vagalume, mas o resto aqui é fuligem. Você aguenta isso? Aguenta? Já imaginou você lavando louça assim na sua casa? Daqui a pouco você vê um vulto passar assim atrás de você. Meu Deus. Será que tem um ladrão aqui? Fecha a porta, fecha tudo. Isso aconteceu com a Solange outro dia. Ela ficou, nossa, ela olhou assim de repente, viu uma pessoa na janela. Será que tem alguém aqui? É médium de receber pintura mediúnica, de receber espírito. Muitos outros eu já ouvi falar, eu estava em casa. Não foi o caso da Solange, mas eu estava em casa, quando eu olhei assim, eu vi um espírito. Falei, vai lá para o centro. Aqui não, nem virei a cara para olhar de novo. E parecia um ouriço arrepiado. Você acredita em espírito, você recebe espírito, você conversa com o espírito, mas quando o espírito aparece, você não quer nada de saber dele. Você quer ser cego. Então, você quer ser o Chico? Tem certeza? Vai aqui, tem loja de fantasia. Aluga uma, pega um óculos escuro e sai vestido de Chico. É mais fácil. Porque assim você continua sendo o que a gente é, parecendo com aquele que a gente admira, mas não tem que passar pelos apuros que ele passa. E aí você vai perceber que não adianta, porque você é apenas uma caricatura. Então, nossa realidade de adoração está vinculada ao que nós somos, não ao que nós parecemos. Não está vinculada à função que você exerce na religião que você pratica. Não. Quantas vezes a gente não escuta pessoas de certas igrejas dizendo assim, eu estou lá indo há não sei quantos anos e uma outra pessoa que começou depois de mim já foi posta lá no altar para ajudar o sacerdote a ministrar o sacramento. É mesmo? E daí?
Ah, mas tinha que ser eu, porque eu já estou lá 5 anos antes dela. E daí? Mata o padre. Muito cristão vai lá e dá uma facada no padre, dizendo, você me traiu, era eu que tinha que estar aqui. Faz uma cerimônia, uma missa fúnebre, uma missa negra, lá no altar. Tá vendo vocês aqui? O cara não me pôs, agora ele está morto aqui, quero ver o próximo. Jesus disse para fazer isso. Jesus disse que você tinha que ir na igreja ficar comparando quem foi promovido e quem não foi. Para você ficar com raiva, se sentindo diminuído. E daí procurar outro caminho. Foi isso que Jesus falou, está bem escrito lá, com todas as letras. A adoração é outra coisa. Essa verdadeira. Não é feita com esse tipo de ritualzinho, de símbolos, simbologias, que é muito comum nas tradições esotéricas, para que as pessoas se sintam assim, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, para se sentirem depois superiores aos demais. Todas as vezes que nós tivermos necessidade de vivermos em uma hierarquia e admirarmos isto, é porque nós ainda não entendemos Jesus. Não importa qual seja a hierarquia, nós ainda não entendemos Jesus. Se você for ao fundo, você entenderá isto. Que alguém que tinha ojeriza a qualquer hierarquia era Jesus. Não foi ele que inventou isto. Foram os homens. A primazia do bispo de Roma. O bispo de Roma manda em todos os bispos. E os clérigos inferiores ao bispo têm que prestar reverência ao bispo. E depois ao cardeal, arcebispo, essas coisas todas. Tudo é invenção. Jesus não... Essa burocracia, em qualquer área, demonstra que a gente não entendeu o ensinamento. Bem, nós vamos parar aqui. Mas guardem bem essa resposta, porque ela é muito, muito linda do ponto de vista da universalidade. A universalidade com que os espíritos respeitam, desde que seja sincera a manifestação. Mesmo exterior. Tá? Entenderam o que é manifestação exterior? Entenderam ou não? São capazes de dar exemplo? Se eu perguntar? Uma manifestação exterior da fé. Usar a fitinha do Senhor Bonfim é uma manifestação exterior ou não? É ou não é? É. O que mais que pode ser manifestação exterior? Hã? O que é escapulário, Ana Paula? Você vai pôr o microfone para falar, ou aniversariante? Vai lá. Eu sei pelo que as meninas que trabalham comigo dizem. É como se fosse um colarzinho, tem a imagem na frente e atrás. Elas usam. Um patuá. É como se fosse um patuá de outras religiões, que para eles é o escapulário, né? Um papelzinho, um símbolo, uma figura religiosa que garante à pessoa a sua proteção. Isso. Né? Isso é uma manifestação exterior da fé, não é? Tem valor? Depende. Se a pessoa se mantém no mesmo padrão daquela imagem, se ela é generosa, se ela é humana, se é uma criatura que fala bem dos outros, correspondendo àquilo que a imagem está desejando que ela aprenda, ela está sendo sincera. Mas se ela só pendura o negócio na parede, no pescoço ou na parede, sai por aí dando pontapé no cachorro, sai falando palavrão no trânsito, a pobre, quando ela for ver a santa que está pendurada, a santa está assim, ó. Pelo amor de Deus, não consigo ficar aqui nesse carro ouvindo esse cara falar esses palavrão comigo aqui, bem no peito, bem debaixo da boca dele. Então, as manifestações exteriores são respeitáveis desde que sejam autênticas, sejam sinceras e nasçam de dentro do coração da pessoa. Vamos então agora aos que fizeram perguntas e temos aqui a alegria de tentar responder. Cátia Alberton de Campinas diz assim: as chamadas guerras santas, onde se matava em nome de Deus, estão enquadradas nas formas diferentes de adoração da questão 652? Bem,
eles estavam movidos por uma crença na liberdade dos lugares sagrados. Acreditavam que os lugares sagrados eram lugares que deveriam ser defendidos contra os invasores de outras religiões. Era uma manifestação de poder, mas de defesa de uma crença. É uma guerra, é claro, uma guerra santa, uma demonstração de uma fé que possa ser atribuída a essa postura de tomar uma atitude externa e sair em defesa dela. Mas a mesma coisa acontece com os muçulmanos. Os muçulmanos fizeram muito mais guerras santas do que os cristãos. E estão fazendo até hoje. Então, as guerras não são apenas dos católicos ou dos cristãos daquela época. Também a manifestação, o que é mais grave hoje, desses que não são cristãos, não sendo cristãos, estão produzindo explosões e tentando dizimar a fé dos outros, isso é mais grave do que fizeram os católicos nas 7 ou 8 cruzadas com este objetivo. Os muçulmanos que tinham a crença, que têm a crença em Maomé, estão fazendo guerra santa até hoje. Até hoje. Nós fizemos, aliás, recentemente, um programa na TV Jornal, que está disponível no nosso site, Cruzada versus Jihad, que é uma palestra feita por um professor americano explicando, mostrando quantas guerras santas foram feitas pelos muçulmanos ao longo da história e quantas foram feitas pelos cristãos, que são justamente acusados de fazerem a guerra santa contra os árabes e se esquecem de falar o outro lado. Ou seja, a manifestação dos muçulmanos tentando impor a sua fé é uma forma de também buscar ser agradável ao Deus ou ao seu líder religioso. É uma manifestação também, tanto quanto a dos irmãos cristãos daquele período. Agora, quanto mais nós nos aproximamos dos tempos modernos, mais grotesca fica este tipo de manifestação da fé. Porque uma coisa é você ter esta violência em uma época em que você não entendia filosoficamente o valor da vida humana, o valor da liberdade, o respeito aos que os outros pensam. Outra coisa é você hoje, podendo entender, ainda assim, desejar impor, desejar obrigar outros a fazerem o que você acha que é certo. Isso é mais grave. Então, é algo que nós, Kátia, devemos estar sempre atentos. São manifestações de uma fé, só que quanto mais nós nos aproximamos da lucidez de valores e de entendimentos civilizatórios, menos isso pode ser desculpado, porque já não há mais ignorância a respeito disto, da invasão da mente dos outros para impor. Isso não corresponde mais à boa fé que se poderia invocar quando as pessoas não tinham noções a esse respeito, que é o caso lá do período das cruzadas, não é? O início desse período medieval decorrendo. Aí está o vídeo que eu citei, e ele está em um programa que fizemos, Alimento para a Alma, recente. A Ana Paula vai procurar para mim na lista. E vocês estão vendo, cada um desses pontos vermelhos e pontos brancos são as invasões da jihad que o Islã promoveu ao longo desses séculos e está promovendo até agora. Até agora. Se lá naquele tempo era compreensível que eles estivessem tentando levar o Alcorão aos infiéis, hoje, quanto mais tenha passado o tempo em relação à capacidade de entendimento dos povos, observa-se que impor a sua fé a ferro e fogo não representa nenhuma manifestação de sabedoria. É apenas a tirania desejando impor-se. Veja só, isso aí estamos em 1140, 1180, depois de Cristo. Agora 1200 a 1220, cada pontinho vermelho desse foram invasões que eles fizeram. E o branco é as guerras que estavam acontecendo naquele período que depois ficaram vermelhos os pontinhos, olha. 1300, 1400, 1360, aliás. Ele está mostrando, a cada 20 anos. Estamos em 1420. Olha a influência dos islâmicos nessa região. Depois lutando em Constantinopla, 1500, 1520, expandindo o Islã, usando de violência. 1620,
O Oriente Médio é completamente islâmico. Tudo isso é jihad. Seus seguidores são bons estudantes da jihad. É contra os pecadores e assim por diante. Era tradicional que cada novo sultão empreendesse novas guerras, porque seria reconhecido na história por causa das suas lutas contra os infiéis. Estamos em 1920, olha, até lá está havendo isso. Assim era o Islã naquele período. A jihad está acontecendo até hoje, não parou. Agora vai falar das cruzadas. Preparei um mapa do ataque dos cruzados. Vamos olhar e fazer a comparação. Começou com os cruzados entrando pela Turquia até o Oriente Médio em 1080 d.C. Batalhas acontecem, um número bem menor do que se pensava que seria. As últimas batalhas acontecem em 1260. Esse é o fim das cruzadas. Só aquilo. Existiram, as cruzadas estão documentadas, mas a jihad é praticada até hoje. Vem sendo praticada há 1400 anos. Obrigado, Andrezinho. Assistam isso, está lá no nosso site. Toda a entrevista e os comentários que fizemos. Está no programa 429. Chamada Jihad contra as Cruzadas, de Bill Warner. Dr. Bill Warner, o programa Alimento para a Alma, 429, que fizemos para a TV Jornal, está disponível no nosso site, no canal do YouTube. O Clóvis Ramos Jordão, de Goiânia. Se é inata a lei de adoração e, consequentemente, a existência de Deus no Espírito, por que alguns homens resistem a afirmar que são ateus? Porque, naturalmente, não é, há a liberdade da pessoa fazer o que ela deseja. Mas, mesmo os que se dizem ateus, estão talvez a considerar coisas que não necessariamente representam um ateísmo. Os materialistas se dizem ateus, por um conceito filosófico que eles acham que é importante. Mas não sabemos o que vai acontecer com o que eles acreditam depois que o materialismo deles acabar. Porque eles vão continuar vivendo. Agora, há alguns que dizem que não são crentes em Deus segundo as religiões tradicionais, porque já se decepcionaram com os rituais, com os dogmas, já se decepcionaram com os sacerdotes, com as pessoas representantes das suas crenças. Então eles dizem, eu sou ateu, mas no fundo eles têm conceitos de respeito à divindade na figura dos seus semelhantes, de fazerem coisas boas para todas as pessoas, de não ofender os seus semelhantes. Então, naturalmente, eles estão não acreditando nos deuses oficiais das crenças, mas eles têm uma noção moral a respeito de uma força superior a quem eles vão prestar contas. Não importa que não estejam numa igreja. Muita gente se diz ateu por esse motivo, tá bom? Agora, aqueles que acham que são ateus, isso acaba rápido. Assim que for para o cemitério, você vai ver. Viu, Clóvis? Nós temos essas manifestações deles depois do mundo espiritual, falando o que é que eles sentiram depois disso, tá bom? Mas o ateísmo aqui que se admite nessa expressão, não sabemos até que ponto veraz de uma pessoa, não se tem como atribuir a um povo. Não há nenhum povo considerado ateu na história do conhecimento antropológico, tá bom? Agora, o Daniel Rosa de Assis, de Goiânia. Seria um exemplo da adoração verdadeira do publicano que não se considerou digno diante de Deus e até pecador, ao fariseu que se exaltava diante dos homens na parábola de Jesus? Não seria, porque os dois estão manifestando exteriormente a sua fé, a sua crença. Foram ao templo. A manifestação exterior é isto. Não é o valor moral do que a pessoa está dizendo, ou se ela fez uma coisa muito grande ou muito pequena. Manifestação exterior, essa adoração verdadeira, que não precisa da manifestação, é aquela que a gente faz sem precisar ir na igreja. Essa adoração verdadeira é aquela que está no seu pensamento. Se o publicano, aqui, envergonhado, não falava nada, estava assim, em oração, contrito, arrependido, ele está se manifestando de maneira sincera.
Agora, o outro que está na religião, inclusive, está falando do outro, eu não sou como esse, obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo todo dia, eu dou o dízimo. Vejam só as aparências externas. Jejuar na sexta-feira, do pôr do sol até o sábado. Dar o dízimo, que é pagar o dinheiro para a igreja. São manifestações exteriores da fé. O fariseu, e nisso sim serve o seu exemplo, viu, Daniel? O fariseu estava fazendo coisas sem ser autêntico, sem ser sincero, sem ser bom. Estava inclusive se comparando superiormente ao que estava ali do seu lado. Eu não sou como esse publicano, um homem de má vida. Aquela coisa que a gente faz em relação às pessoas que consideramos menos. Neste sentido, a adoração do publicano não representa nada, mas a do fariseu que está lá, com vergonha até de se aproximar do altar principal, ela é autêntica, porque está se reconhecendo como um pecador. Nesse sentido, sim. Tá bom? Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Mais alguma pergunta ou dúvida? Fora do tema, nós não estaremos respondendo, até porque já passamos do nosso tempo. Tá? Então, pedimos às pessoas que se lembrem disto. Nós estaremos abordando, sejam os que estão aqui, sejam os que nos escrevem, aquelas perguntas pertinentes, não importa qual seja a dúvida, mas pertinentes ao tema que nós estamos trabalhando. Obrigado, Senhor, por podermos entender que o principal modo de nos sentirmos ligados ao amor divino é aquele que nos coloca puros, ligados à autenticidade dessas manifestações. Ao invés de nos preocuparmos com as religiões, tornarmos-nos religiosos, religados, que é o sentido da palavra, religare, conectados pela essência à fonte de onde nós viemos, representantes do hálito sagrado do Pai e agentes dos seus valores na melhoria da humanidade, não através da religião, mas através da bondade. Que a nossa atitude corresponda a essa autêntica manifestação da fé. E que tenhamos a coragem de posicionarmos-nos de acordo com a nossa crença, sem o desejo de ferir os outros. Mas muitas vezes, servindo como alguém que ajuda outras pessoas a encontrarem seus caminhos, a pensarem a respeito do comodismo em que se acham, a entenderem que poderão escolher estradas menos penosas para si mesmos. Obrigado, Senhor, porque estas leis tiram a venda dos nossos olhos e nos fazem aproveitar melhor cada hora do nosso dia, porque sabemos que em tudo o que fizermos, em tudo o que fazemos, o olhar divino nos segue. Que o teu amor possa envolver todos os que nesse instante oram juntos em favor da paz na humanidade, da consciência dos governantes, da certeza de que estão em postos importantes para promoverem o bem de todos, e não a supremacia do seu povo sobre outro, não importa quem seja. Que eles possam receber a luz do entendimento para que despertem para a responsabilidade. E que nós, ao invés de apenas tomarmos partido de um ou de outro, estejamos ao lado dos teus esforços, querido Mestre, para que haja paz entre os homens. É preciso que haja paz também em nós. Com muita gratidão,
nós deixamos a prece de Pai Nosso em silêncio aos teus pés, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai Nosso,